Então vamos lá. A gente vai falar sobre o capítulo 4 do Bhagavad Gita, Vijnana Vibhaga Yoga, caminho do conhecimento. Então, os principais temas abordados aqui nesse capítulo vai ser a reintrodução da sabedoria antiga. A gente vai ver aqui cada um desses passos. Krishna se declara como o avatar da era para Arjuna. Ele explica como a entrega leva à libertação, define a questão que envolve ação e inação, fala dos diferentes tipos de yagya, explica sobre a importância do guru e o fruto do Karma Yoga é o conhecimento realizado. Então, o que que a gente ganha com o Karma Yoga? Então, vamos mais. Então, a reintrodução da sabedoria antiga. Então, capítulo 4, verso 1, o Senhor diz, deste yoga imperecível, a Vivasvan, Deus Sol. Vivasvan deu a Manu, o pai dos homens. E Manu deu a Ikvasvaku, o fundador da dinastia solar. Então, nesse processo aqui, Krishna tá contando para Arjuna que todo esse processo que ele tem ensinado para Arjuna, todo esse yoga, a sabedoria divina que ele tem ensinado para Arjuna, não é algo novo, que a vida havia se perdido por um tempo, mas que isso é muito antigo. Mesmo que os homens tenham esquecido, ele estava só relembrando a Arjuna que isso é uma sabedoria milenar. E aí ele aproveita para contar para Arjuna quem ele é, e aí ele começa a falar para Arjuna quem ele é, e começa no verso 5, em que ele fala que muitas são as minhas vidas passadas, e as suas também, ó Arjuna. Conheço-as a todas, mas tu não as conheces, ó flagelo dos teus inimigos. Eu separei alguns versos específicos desse capítulo, para a gente abordar sobre alguns temas. E o primeiro verso aqui, o verso 4, ele é importantíssimo, que Krishna está explicando para Arjuna sobre a eternidade, o tempo tão longo e tão importante, quão antigo é esse conhecimento, e que ele está só renovando, reativando isso para Arjuna e para a humanidade, consequentemente, Arjuna é um representante de todos nós. Nesse verso aqui, ele fala claramente sobre vidas passadas. E ele fala que ele tem o conhecimento dessas vidas, apesar do Arjuna não ter. Ele tem o conhecimento das próprias vidas e do Arjuna também, naturalmente. E aqui eu acrescento com um comentário de Paramahansa Vishwananda. Aqui Krishna revela o seu relacionamento eterno. Ele diz, esse yoga ancestral que te estou a revelar, dou-te pelo amor que tenho por ti. Esse é o mesmo yoga que dei ao Deus Sol há bilhões de anos e que agora te dou a ti. Nada mudou. Mesmo que o tenhas esquecido, com a passagem de geração em geração, e que tenha desaparecido com o tempo, aqui está ele nesse campo de batalha. Pois és, pois é meu devoto e meu amigo. Então, Krishna revela muita coisa nessas passagens, nesses versos dessa parte do livro. Ele está revelando para o Arjuna que a relação deles é milenar, está revelando que esse yoga tem bilhões de anos, então é algo extraordinário e que ele perdura independente do tempo, não é algo momentâneo, que tem a ver simplesmente com um povo, um lugar e um determinado contexto histórico. Então é um yoga, é um conhecimento milenar em que ele serve para qualquer pessoa, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Isso é um dos símbolos e uma das referências do Sanatana Dharma, que é o conhecimento que não perece, que não estraga, que não perde e que serve para qualquer povo, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Em seguida, Krishna declara-se o avatar da era, e aqui no verso 7, ele deixa muito claro para Arjuna quando ele fala: sempre que há o declínio do Dharma, como atualmente, e a ascensão da injustiça, então eu faço-me nascer. Esse é um verso em que Krishna revela muita coisa. Ele revela-se como um ser que vem de tempo em tempo. Ele revela que parece até que é dos tempos atuais que a gente está falando, né, como atualmente, mas é no tempo que ele estava ensinando a Arjuna, mas é muito pertinente para o atual também. Sempre que há o declínio do Dharma, onde as pessoas perdem a referência do exercício da retidão, perdem a noção disso, se desconectam dessa sabedoria, desse discernimento, Deus se manifesta nesse mundo. Então, ele nasce pela própria vontade, sempre que é necessário. E completa no verso 8. Para a libertação dos bons, para a destruição dos malfeitores,
para empossar os justos, eu nasço de geração em geração. Ele deixa claro quais são alguns dos principais motivadores dessa necessidade da vinda de Deus. Então, para a libertação dos bons, para a destruição dos malfeitores, para empossar os justos, para que a justiça seja restabelecida, para que haja um reajuste da ordem das coisas, quando elas começam a ficar muito bagunçadas, Deus vem e reorganiza as coisas. Então, eu faço de geração em geração. Ele está dizendo que ali ele é Krishna, falando com Arjuna, mas que ele veio em outras vezes, antes daquela vez, para fazer essa mesma atualização da forma de expressar o Dharma. Que de tempos em tempos é importante. O Dharma é o mesmo, a expressão do Dharma, a forma de fazer, pode ser que se ajuste de um povo para o outro, ou de um tempo para um tempo. Mas o Dharma é sempre o mesmo. O exercício do Dharma, da retidão, os valores do Dharma são sempre os mesmos. E o exercício dele é sempre importante ser reativado, que é como se os homens se perdessem nisso, esquecessem, ou deturpassem, corrompessem a forma como o Dharma deveria ser executado, a forma como a sociedade deveria estar organizada, e assim por diante. E Vishwananda, num comentário, aqui Bhagavan Krishna diz que vem de era em era. Sempre que a retidão é encoberta pela injustiça, sempre que o mal começa a predominar no mundo, e quando este ameaça e destrói as culturas e o mundo. Para o bem e o benefício desse mundo, Bhagavan manifesta-se e manifesta-se pela sua própria vontade. Então, para o benefício do mundo, é para isso que Deus vem. Ele sente vontade e vem para cá e restabelece a ordem e as coisas. Então, de era em era, toda era, é importante que isso aconteça. Sempre que a retidão é encoberta pela injustiça, Deus se faz presente entre nós. É um capítulo extremamente importante por esse perfil de revelação que Krishna faz sobre Deus, sobre si mesmo e assim por diante. Ele aborda então como a entrega leva à libertação. Então, no capítulo 4, verso 9, quem quer que assim conheça essa em verdade os meus ensinamentos, os meus nascimentos e obras divinas, ó Arjuna, não nasce novamente e depois de deixar o corpo vem até mim. Eu vou ler de novo aqui, que deu uma agarrada. Quem quer que, assim, conheça em verdade os meus nascimentos e obras divinas, ó Arjuna, não nasce novamente e depois de deixar o corpo vem a mim. Ele está falando que aquele que se interessa por Deus busca esse caminho, busca compreensão. Ele fala os meus nascimentos, você não fala só desse nascimento que ele está falando como Cristo. Está falando que a pessoa que adquire esse conhecimento de que Deus de era em era vem quando é necessário para restabelecer a ordem e a justiça, a pessoa que toma conhecimento disso e que quer e que busca essa verdade, que trabalha para buscar e se alinhar com essa ideia de Deus, se liberta. Então a pessoa não precisa mais de ficar vindo toda vez. A pessoa não nasce novamente. E depois que deixa esse corpo, se conecta diretamente com ele. No verso 10, ele continua explicando: livres do desejo, do medo e da raiva, absortos em mim, refugiando-se em mim, purificados pela austeridade do conhecimento, muitos alcançaram o meu estado. Então aqui Krishna fala que primeiro que muitas pessoas já conseguiram isso. Não foi uma pessoa. Então ele orienta, ensina o caminho e explica que muitas pessoas já alcançaram esse caminho. E aquelas pessoas, e todas as vezes ele aproveita a oportunidade para explicar a Arjuna, para ensinar a todos nós, que quando a gente está livre do desejo, do medo, da raiva, e absorto nele, que é o que nós falamos muito no segundo e terceiro capítulo, e faz todas as coisas na vida, tem um estilo de vida baseado no foco, que é Krishna, que é Deus mesmo, como referência, e a gente refugia-se nele, se entrega, faz o processo de entrega. Com isso, a gente vai se purificando ao longo desse processo como um todo, vai tomando cada vez mais consciência de que quem não faz não é a personalidade em nós, mas é a consciência divina que tem em nós. Então, vai sendo purificado pela austeridade desse conhecimento e as pessoas que fazem esse trabalho ao longo da vida alcançam esse estado que é de consciência de Deus, o estado dele. No verso 11 ele continua: tal como os homens se aproximam de mim e me procuram, assim os aceito no meu amor. Os homens seguem o meu caminho, de todas as maneiras, ó Arjuna. Ele continua explicando que são muitos os caminhos e formas que os homens fazem de se aproximar de Deus e que ele aceita, principalmente com a intenção certa com que as pessoas fazem isso.
ele aceita no amor dele essas pessoas que estão se esforçando para estarem no caminho que ele tem orientado, no caminho dele. Por isso ele fala no meu caminho, de todas as maneiras. Então, tem algumas formas. Ele explicou sobre Sankhya Yoga, explicou sobre Karma Yoga, vai explicar sobre Bhakti Yoga e vai explicar muitas coisas ainda no Bhagavad Gita. E as pessoas que trilham esses caminhos, seja o que for mais compatível, mais afim para a mente da pessoa, sejam todos eles aquelas pessoas que conseguem fazer a síntese e aproveitar de todos os caminhos ao mesmo tempo para chegar em Deus, ele acolhe todas essas pessoas. No verso 14, ele continua: as ações não me mancham, nem desejo os frutos da ação. Aquele que assim me conhece não é limitado pelo karma. Então, ele faz aqui uma explicação que remete muito ao capítulo 3, que ele fala sobre Karma Yoga, e um pedaço do 2 também, em que as pessoas que fazem as ações conectadas, entregando os méritos das ações para Deus, para o divino, essas ações não mancham o divino. Porque quando as pessoas fazem por interesse próprio, por puro egoísmo, as atividades do mundo, buscando os frutos das ações, é essa busca dos frutos das ações que geralmente mancha as pessoas, que criam os karmas, que criam os problemas, criam os apegos e assim por diante, as expectativas, frustrações, que nós já vimos. Mas que quando as pessoas dedicam tudo isso para Deus, ele não se mancha com esses processos, porque ele não deseja os frutos das ações. Por mais que as pessoas façam entrega para eles frutos, ele não desejando o fruto, ele pode receber até o fruto. Mas ele não desejando, ele não fica preso nem se mancha com isso. Então, aquele que conhece isso e sabe desse processo de Deus, sabe que ele não é limitado pelo karma. Então, aquele que assim me conhece não é limitado pelo karma. Então, nem Deus é limitado pelo karma e nem a pessoa que dedica tudo a ele fica limitado pelo karma também, porque a pessoa não vai criar karma ao longo das atividades que desempenha, à medida que vá desenvolvendo as atividades, todas as atividades e ações que faz na vida, como uma forma de karma yoga. A pessoa que consegue fazer isso não cria, não fica limitada pelo karma. Ela vai fazendo o que precisa de ser feito, trilhando o caminho dela, cumprindo o papel como ser humano, sem ficar preso na roda do karma, pelo desejo do fruto das ações. E Guruji comenta que a verdadeira felicidade só pode ser dada pelo próprio Senhor. Somente quando anseiam por Ele, Ele retribui o sentimento que tem no vosso interior. Não apenas uma vez, mas 100 vezes mais. Pensam que estão a pensar nele? Não. Ele está a pensar em vocês. Pensam que estão a caminhar até ele? Ele está a correr na vossa direção. Pensam nele, anseiam por ele, mas no seu coração ele anseia intensamente por vocês. O Guruji fala tudo aqui, que a nossa mente tem uma ilusão que a gente está buscando Deus, mas que na verdade é o contrário aqui. E mais para frente aqui no capítulo, isso fica mais intenso, o quanto Deus nos ampara e tem um interesse por nós, assim como nós buscamos e ele tem, na verdade, muito mais interesse por nós que a gente por ele. É o que fica muito claro aqui. Aqui entra um outro campo de discussão dentro desse capítulo ainda, vai ser falado sobre ação e inação, e ação indevida também, é explicado. E no verso 18, é explicado que o segredo da libertação é ver a inação na ação. A pessoa sábia executa os seus deveres renunciando ao apego, aos frutos da ação ou a qualquer sentido de posse. Se a mente está presa ao resultado, não são livres. Ao passo que, se executarem cada ação sem expectativa e renunciando a todos os seus frutos, não são limitados pelo karma. Tal pessoa é sábia entre os homens e realizou Deus. Então, esse verso aqui explica muito os últimos dois versos que eu falei aqui, que a pessoa, quando faz a ação, seria quase como uma síntese do Karma Yoga, seria exatamente isso aqui. É a pessoa que faz a ação sem estar com a expectativa dos frutos da ação, em qualquer sentido de posse. Então, a pessoa não vai criar esses, como é que eu falo? Essas conexões kármicas que esse desejo pelo fruto da ação, esse apego, gera. E Vishwananda explica. Os realizados, as almas iluminadas, têm o verdadeiro conhecimento. Sabem que a ação executar
e que modo usar de forma a conduzi-lo e que motivo usar de forma a conduzi-los à completa renúncia e não apenas superficialmente. Então, a motivação que eles usam para fazer e a forma de fazer, eles têm isso muito claramente. É por isso que aqueles que procuram libertar-se devem entregar-se a um guru, que os guiará para fora desse jogo de ação, inação e ação proibida. Ação proibida significa ação feita com falsidade, hipocrisia, violência, ganância, orgulho. Por outro lado, quando as pessoas trabalham com devoção, são humildes. Quando alguém se entrega ao guru, automaticamente é humilde. Está pronto para aceitar o que o guru diz. O que significa que tem que remover a vontade própria e o modo de ver e aceitar o que o guru está a dar. Uma, uma forma muito nítida de e até pedagógica essa explicação aqui do quão é importante a gente se entregar ao guru e o quanto o sentimento interno de humildade é indispensável para que a gente consiga se entregar. E se entregar, quando a gente se entrega ao guru, se entrega a orientação e ao caminho que ele está destinando para a gente. Diferentes tipos de yaga. Outro ponto que é abordado nesse capítulo. E aí, yaga, que se a gente for traduzir, seria um ritual. A gente vai ver aqui uma forma mais. O ritual, geralmente, a gente vê yagna como o ritual do fogo. A gente conhece aquele ritual como yaga. E é o nome mesmo dado. Mas yaga seria tudo que a gente faz, todo o trabalho que a gente faz, e a gente entrega os méritos desse trabalho. É uma forma de yaga também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Portanto, muitas formas de sacrifício têm sido difundidas pela boca de Brahma. Fica a saber que todas elas nasceram do trabalho, sabendo assim, sabendo isso, serás livre. Aí aqui a gente vê da boca de Brahma, mas a gente pode, é uma tradução também, são dos Vedas. Então, o Bhagavad Gita grande, tá, o maior, está com essa descrição de tradução, e o Bhagavad Gita Essential está com um pouquinho diferente, mas é a mesma informação. Só as palavras foram um pouquinho diferentes, e a ideia é, os sacrifícios em geral e as formas de fazer rituais de sacrifício tem muitas sendo explicadas pelos Vedas, que todas nascem da ação. Então, quando a gente faz a ação e oferece essa ação como um sacrifício da nossa atividade, a gente pode chamar isso de um yagya. E não só o ritual do fogo, como a gente conhece mais superficialmente. O sacrifício do conhecimento, Arjuna, é superior a qualquer sacrifício material. Ou seja, é superior a qualquer tipo de ritual material feito. O conhecimento é aquilo em que toda essa ação culmina. Então, vamos lá. Quando a gente faz um ritual, ou a gente realiza uma ação e oferece, tem o conhecimento certo na forma de oferecer. Então, a intenção é o que ele estava falando nos versos anteriores. Quando a intenção está clara do porquê fazer aquela ação e a forma de fazer também está clara, a gente consegue fazer o que a gente chama de yaga, que é um ritual material, mas com um propósito que tem a ver com uma sabedoria. Então, aí é o sacrifício, que ele fala, o sacrifício do conhecimento pode ser o sacrifício da sabedoria também. É uma forma de traduzir a leitura. Então, a sabedoria é aquilo em que culmina toda a ação que é feita de uma forma adequada. Tudo que a gente consegue realizar na vida, no dia a dia, na rotina, seja no cuidado doméstico, seja no âmbito profissional, seja no âmbito de qualquer natureza, tudo que a gente consegue fazer com o pensamento correto, a intenção correta, na intenção de servir a Deus ou oferecer a Deus e oferecer a Deus, a gente faz como uma forma de yagna. E isso vai culminar numa sabedoria divina, que a gente vai ver aqui um pouquinho para frente, que é a sabedoria de que Deus está por trás de todas as coisas. Que Deus está em tudo e a gente está em Deus. Quando a gente faz nesse nível de consciência, nesse foco consagrado com Deus, a gente está fazendo da forma mais sábia. Que a gente não vai criar esse eterno, como é que eu vou falar? Essa constante é, criação de novos karmas que mantém a gente preso na roda das reencarnações. A gente vai criar um outro tipo de realidade e alicerçado numa sabedoria que a gente vai fazer para servir a Deus, vai cumprir o nosso papel aqui como pessoas, cada um tem o seu respectivo papel, sem ficar preso nessa roda mais. E aí, por isso, que todo yagya, ele vai culminar na sabedoria, que é a sabedoria de conexão com Deus.
Existe um ditado que diz Vishwananda, Deus está sempre com as pessoas, quer elas queiram, quer não. Mas as pessoas nem sempre estão em Deus. Contudo, alguém que é realizado já alcançou o estado de realizar que tudo, onde quer que vá, o que quer que faça, é apenas Ele, é apenas Deus. O que quer que esteja a fazer, é Ele quem faz, quem o faz. Cada passo, cada pensamento, tudo. Se não se julgarem a vocês próprios, verão que é apenas o próprio Senhor quem dá cada passo, quem realiza cada ação. Então, isso aqui ficou mais nítido do que eu estava comentando, e quanto mais a pessoa, eu tinha comentado no último verso, quanto mais a pessoa toma consciência e mantém o foco de que é Deus que está envolvido em tudo, e a gente oferece tudo para Deus numa forma de yaga, a vida se torna um yaga constante, um sacrifício constante a Deus. E quanto mais a gente faz isso, mais vai sendo desperta em nós essa divina sabedoria, que está explícita aqui nesse comentário de Guruji. Ele vai abordar então a importância do guru, e no capítulo 4, verso 34, ele fala, é um verso importantíssimo para todos aqueles que têm o interesse de se aproximar de um guru, de um mestre espiritual. Esses são os atributos, os adjetivos, atributos, que a gente precisa de deixar muito claro para cada um de nós que tem o interesse de estar num caminho espiritual conduzido por um mestre. Então, deve abordar-se um mestre espiritual com submissão, extensa indagação e serviço. Essas almas realizadas podem instruir-vos, pois viram a verdade. Então, como o mestre é aquele que viu a verdade, ele sabe qual que é o caminho para te conduzir até a verdade. Então, a gente que está buscando o refúgio, buscando a orientação de um mestre espiritual, a gente tem que sempre manter clareza nessas três atribuições, que é a submissão à orientação do mestre, aos ensinamentos do mestre, aos desígnios que ele estabelece. Então, o Guruji estabelece algumas normas do devoto iniciado. Então, a pessoa que quer ser um devoto, quer seguir o caminho dele, fazendo esse compromisso com ele, precisa de ter submissão às regras que ele estabeleceu. Extensa indagação, é a extensa reflexão sobre a vida, sobre o propósito das coisas, sobre esses temas que o Bhagavad Gita explica muito claramente. A gente tem que ter um interesse de entender sobre isso. Então, extensa indagação é que a gente precisa de procurar, precisa de entender, não entendeu ainda, lê de novo, estuda, procura alguém que já entendeu um pouco melhor e oferecer o serviço, fazer o seva ao mestre espiritual. Que tem muitas formas de fazer o seva, cada um vai ter vai sentir a melhor forma de fazer e ao mesmo tempo vai se conectar com qual que é a necessidade que o mestre está oferecendo uma oportunidade de serviço através da organização, geralmente. Ele em si geralmente não precisa de tanta coisa e tem muitas pessoas que já o apoiam diretamente, mas a organização dele, a Bhakti Marga, é uma extensão da missão dele e o serviço à Bhakti Marga é um serviço ao Guru, certamente. Só a Bhakti Marga? Não, no mundo também. Todas as pessoas que a gente estava falando agora de Yagi, todas as pessoas que a gente faz um serviço, ou qualquer atividade, a gente faz um serviço e oferece ao mestre, faz um Yagi da nossa atividade, é uma forma de serviço ao mestre também. Então, isso é importante ficar claro. Então, independente de onde você estiver, o que você estiver fazendo, se buscar direito, a gente encontra formas de fazer serviço ao mestre, sem ficar esperando ele pedir. Então, a gente tem que ter a conexão com a nossa própria alma, conexão interna com o mestre, para saber quais são as necessidades e como que a gente pode servir naquele determinado momento que passa, com as competências que a gente tem, com o que o universo, o meio, o nosso ambiente, no entorno nos oferece, quais são as oportunidades de serviço que estão disponíveis para nós. A gente tem que ter sempre esse olhar e a coerência de, achando a oportunidade, realizar o serviço. E o Vishwananda traz mais alguns comentários. Entregue-se aos pés do mestre. Sirvam o mestre com o coração cheio de amor e humildade. Façam por merecer essa graça do mestre. Preparem-se, ganhem vontade. Façam-se merecedores. Deixem que o mestre vos guie. O mestre já alcançou a unidade com o divino. Muitas vezes as pessoas dizem: não precisas de um mestre na vida, não precisas de um guru, podes fazê-lo sozinho. Elas são todas estúpidas. Andem pela selva, sem um guia, irão se perder. Esse segundo comentário, fiz questão de colocar ele aqui, porque é um comentário que a gente escuta muito, quando a gente busca um caminho espiritual e busca um refúgio no mestre. A gente escuta de outras pessoas que, por vezes, não são ligadas a esse aspecto da vida, ou não dão importância para a espiritualidade, ou mesmo algumas que dão, mas às vezes desmerecem um caminho ou outro. E as pessoas, às vezes,
tem esse olhar e às vezes tem até a coragem de falar isso, que o outro não precisa de um mestre. Mas aqui é uma analogia extraordinária que o Guruji faz. Se a pessoa estiver numa selva, se ela não conhece a selva, ela precisa de um guia, senão ela vai ficar perdida. E o caminho espiritual, por vezes, pode ser visto desse jeito. Então, o fruto do Karma Yoga é conhecimento realizado. Então, depois de tudo isso que nós falamos aqui, ele está fechando já esse capítulo. Ele traz alguns temas que são o fechamento dessa ideia, desse olhar do Karma Yoga, associado com esse conhecimento sagrado. Então, tal como o fogo aceso transforma seu combustível em cinzas, o Arjuna, também o fogo do conhecimento transforma todo o karma em cinza. Então, realizando as atividades na vida, a gente falou de Karma Yoga, falou de Yoga aqui, com esse olhar e essa postura do conhecimento correto, todo o karma é cinza. Por quê? Porque a bênção do Guru, a bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa ajuda a queimar mesmo os karmas. Além disso, a forma como a gente interage com o mundo e não mais cria karmas de uma forma inconsequente, inconsciente, pela postura de apego, pela postura de busca dos frutos dos desejos, pelas atividades egóicas e assim por diante, a gente para de criar os karmas e começa a purificar os que já tinham havido sido criados antes. Então, no verso 41 ele fala: Ele que destruiu todas as dúvidas do conhecimento e pelo yoga desistiu de todas as obras, está centrado no self, não está limitado pelo seu karma, ó Dhananjaya. Então, vou quebrando aqui a frase. Ele, Krishna, né? Aquela pessoa, destruiu as dúvidas sobre o conhecimento da pessoa e trilhando esse caminho, entendeu como que funciona essa sabedoria da atividade. Como fazer com as motivações corretas, da forma correta, entregando o fruto de uma forma correta, da atividade como um todo, pelo yoga, que desistiu de ser o centro da importância das atividades e colocou o self como centro, colocou Deus como sendo as atividades, não está mais limitado pelo karma. Essa pessoa está atuando no mundo de uma outra forma. Ela não está mais limitada como ela era antes, de ter todo esse conhecimento e de viver o mundo e fazer todas as atividades de uma forma coerente com esse conhecimento sagrado. Portanto, ergue-te, ó Bharata, e recorre constantemente ao yoga, tendo cortado com a espada do conhecimento essa perplexidade nascida da ignorância. Então aqui, Krishna já está dando depois de explicar isso tudo para Arjuna, e ele começou a explicar isso tudo porque Arjuna estava num estado eu diria hoje, que é como se ele estivesse numa crise de pânico. Ele entrou num choque emocional ao se deparar no campo de batalha com todas as pessoas com quem ele iria lutar, e aí ele começou a questionar muito a Krishna e trouxe todos os argumentos que ele tinha em mente, alguns coerentes, outros menos coerentes, e ele estava confuso também para ele não lutar. Krishna explicou isso tudo para ele, explicou sobre Karma Yoga, sobre Sankhya Yoga, Karma Yoga, explicou sobre o Atman, explicou sobre a forma de fazer ação, explicou sobre como dedicar os frutos das ações para Deus e como não ficar preso nas atividades, nos karmas das atividades. Depois de explicar isso tudo, ele fala com Arjuna: levanta, Arjuna, vamos lutar. Agora que você já entendeu sobre esse conhecimento, entendeu sobre o conhecimento do yoga, pega essa espada do conhecimento, que é o discernimento. Agora você já tem o discernimento de poder entender o que é transitório, o que é eterno. Para com esse estado de choque, sai dessa perplexidade que a sua mente criou quando ela está envolvida nessa confusão e nessa ignorância e faz o seu dharma. Realiza a sua atividade, o que você veio fazer aqui, que é lutar. Então, ao entregar-se aos pés do mestre, todos os erros das vidas são removidos. Isso é muito forte. Então, ao entregarem-se aos pés do Mestre, todos os erros das vidas são removidos. Quando tiverem esse conhecimento correto sobre o Atman, a verdade será revelada. Essa supremacia do Senhor será revelada. Não no exterior, mas em primeiro lugar no vosso interior. Então, a, a, o comentário de Guruji, ele é muito direto e muito, muito sério, por isso eu escolhi esse comentário para colocar aqui. E à medida que a pessoa consegue realizar o que precisa de ser feito, é, conduzir a própria vida alicerçado nesse conhecimento sagrado do Karma Yoga, de Sankhya Yoga, a pessoa entra num outro
estágio de compreensão das coisas, da forma de interagir com as coisas. À medida que a pessoa entende a importância de um mestre e se entrega no caminho do mestre, a orientação do mestre, as coisas mudam muito mais ainda. E é o que está muito explícito nessa fala de Guruji. Então, aqui a gente encerra o quarto capítulo. Eu fiz de uma forma bem mais resumida dessa vez. E o próximo capítulo, o quinto capítulo, vai ser sobre Karma, Sannyasa e Yoga, a verdadeira renúncia, que é uma continuação ainda do que vem sendo tratado, só que ampliando e expandindo um pouco mais. Bom, por hoje seria isso. Agradeço a todos vocês. Queria saber se alguém quer falar, perguntar alguma coisa, trazer alguma coisa. Ninguém? Tá bom. Tudo bem. Tem uns comentários do Guruji aqui que já são autoexplicativos, são muito pedagógicos e ensina muita gente. Obrigado pelo feedback, Leis. Obrigado a todos pela presença. Vamos fazer um Om e 3 Shanti e a gente encerra a nosso encontro de hoje. Então, inspiremos. Om Shanti 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 Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om Brahma se bolou Satgurudev Shri Swami Vishwananda Mahaprabhu Ki Jai. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação, obrigado pelo interesse, pelo tempo de vocês. E a gente se encontra em breve, no próximo encontro. Jai Grata, Gurudev. Jai Gurudev. Tchau, tchau. Obrigado.